Canadá anuncia que vai limitar a entrada de estudantes estrangeiros no país, afetando brasileiros. Nos Estados Unidos, mais de 22 milhões de imigrantes vivem em uma condição chamada status misto. Congresso diz que vai restringir medida usada em excesso pelo governo Biden, que favorece imigrantes que chegam pedindo asilo. Nova York vai perdoar até 2 bilhões de dólares em dívidas médicas para cerca de 500 mil moradores. E você vai conhecer o brasileirinho de 7 anos que aprendeu inglês sozinho no Rio de Janeiro e ganhou um curso na Universidade de Harvard. Mas Álvaro é obstinado e quer muito mais. E já tem planos para o futuro. Olá, muito boa noite. Boa noite. Mais de 22 milhões de imigrantes vivem aqui nos Estados Unidos em uma condição chamada status misto. Sabe o que é isso? São famílias que possuem alguns parentes indocumentados e outros com status legal. A repórter Eloá Orazen mostra pra gente que essa é uma situação grave que atinge 1 em cada 15 residentes imigrantes dos Estados Unidos. A pressão por uma reforma migratória ganha força em anos eleitorais e desta vez não é diferente. Dentre as muitas questões ligadas a este tema, uma das mais urgentes diz respeito às chamadas famílias mistas, que são aquelas em que pelo menos um parente esteja no país com status legal, enquanto pelo menos um outro esteja aqui sem a devida documentação. De acordo com a organização Forward, são mais de 20 milhões de pessoas vivendo em famílias de status misto, o que significa que 1 em cada 15 imigrantes residentes se enquadrem neste cenário. Os estados onde essa experiência é mais frequente são Califórnia, Texas, Flórida e Nova York, onde 52% dos moradores fazem parte de uma família assim. A última reforma migratória americana aconteceu há 4 décadas, de forma que é necessária uma atualização urgente, sobretudo por questões de divergências. O Congresso, por exemplo, entende que a unidade familiar é um princípio fundamental na política migratória, mas muitos cônjuges e pais de cidadãos americanos experienciam obstáculos que os impedem de regularizar seu status no país. Essa é uma realidade triste e cruel para muitos dos meus clientes. Eu não sei se é por causa da minha proximidade geográfica do México, eu estou a 2 horas do México. Nós vimos muitas famílias onde existe essa situação. Vou te dar 2 exemplos. Eu tenho uma situação aqui onde marido e mulher, marido cidadão americano, a esposa é mexicana e por erros da mãe dela, e ela acompanhou a mãe infelizmente nessa situação, ela tem um castigo permanente, onde ela não pode obter a residência. Casado com americano, com filho americano, então um casal que está em limbo. Outro exemplo, onde há gerações de crianças que nasceram aqui e os irmãos nasceram fora dos Estados Unidos. Muito comum também. Então você vê a diferença nas oportunidades, na mobilidade social, porque essas outras crianças estão sem documentação nos Estados Unidos. É um problema muito sério, muito comum, e a falta de regularização é um problema. Ainda falando de imigração, só na administração Biden, mais de 1 milhão de imigrantes entraram no território norte-americano através de uma lei criada há mais de 70 anos, a Immigration Parole. É um tipo de liberdade condicional que permite o imigrante sem status entrar no país, morar aqui e trabalhar por cerca de 2 anos. O problema é que, segundo o Congresso, a Casa Branca tem abusado dessa lei de forma histórica. O senador Lindsey Graham acusou o governo Biden de se aproveitar de brechas da lei para abrir o país para milhares de imigrantes. Ele disse que a Immigration Parole foi criada em 1952 para ser usada apenas em circunstâncias específicas, como casos de necessidade humanitária ou benefício público. Mas desde que assumiu o poder, Biden banalizou a regra e está invocando a lei de forma ilegal para escancarar as portas do país aos imigrantes em escala histórica. Só para se ter uma ideia, no ano fiscal de 2022, o governo democrata autorizou a entrada de quase 795 mil imigrantes no país. Em 2023, foram mais 802 mil. Isso equivale a mais de 1,5 milhão de imigrantes em quase 4 anos de governo.
Nas administrações anteriores de Barack Obama e Donald Trump, por exemplo, cada um deles usou essa regra para autorizar a entrada no país, em média, de 5.600 imigrantes. Por causa desse exagero do governo Biden, o Congresso quer agora restringir essa medida. Os legisladores estão discutindo há semanas formas de controlar essa regra, mas esse tema, considerado chave, ainda é alvo de discórdia entre republicanos e democratas. O Congresso já anunciou que só vai autorizar verbas extras pedidas pelo governo federal para apoiar as guerras de Israel e da Ucrânia quando conseguir aprovar mudanças na política de imigração que incluam mais fiscalização na fronteira, limites no processo de asilo e mudanças no Immigration Parole. Denver, no Colorado, viu um influxo de imigrantes sem precedentes nos últimos meses, com quase 3.000 indocumentados chegando à região após serem enviados pelo estado do Texas. E entre esses recém-chegados, há centenas de crianças. A maioria não fala inglês e está em processo de adaptação nas escolas, que estão se ajustando para atender a esses pequenos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos carregando muitos traumas. Eyes. Voices. Na escola Bryant Webster, I want everybody going to letter A in your workbooks. cada aula vem ganhando uma atenção diferente, como nesta, do professor da 4ª série, Alex Nelson. The vast majority of them are coming from Venezuela. Their stories are remarkable. O diretor Brian Clark diz que ao longo do ano o número de novos alunos se multiplicou. And then as it became 40, 50, 60, 80, 90 new students, then it was... Chegou muita criança e de repente nos olhamos e percebemos que tínhamos que fazer algo diferente. Então a escola se tornou bilíngue para a maioria das crianças, com aulas ministradas em inglês e espanhol. Aqui, excelente. Uma forma de ajudar os novos alunos a se sentirem em casa. You know, they also really do want their children to learn English so that they can, participate in everything that they need to here. E assim como este tem sido um período de adaptação para os alunos, o mesmo acontece com funcionários e professores. They're making sure... Eles estão garantindo que atendem às necessidades dos seus alunos, mesmo sem serem fluentes em espanhol. A escola diz que entende que para muitas crianças, chegar até aqui não foi uma jornada fácil e cabe à instituição oferecer um refúgio seguro para elas. Luckily, we have an excellent mental health team here. Alex diz que ter um ótimo time de especialistas em saúde mental na escola faz toda a diferença e que esses trabalhos têm se intensificado a cada dia na intenção de promover um ambiente mais harmonioso entre os estudantes. Há trabalhos sendo feitos tanto para os imigrantes quanto para os alunos locais, que estão aprendendo a serem mais acolhedores, a dividir as classes e ter empatia com os recém-chegados. I would say maybe about 5 students a week. Hoje, a escola recebe cerca de 5 novos alunos por semana, o que coloca as autoridades em alerta para este ano, que tem previsão de mais superlotação. O diretor teme chegar em um momento que não vai ter estrutura suficiente para abrigar todos que precisam. It's hard to know exactly how many students we're going to have. No próximo bloco, a gente explica a polêmica do Canadá, que decidiu limitar a entrada de estudantes estrangeiros no país, afetando os brasileiros. E tem uma boa notícia para a nossa comunidade em Nova York. A cidade vai perdoar até 2 bilhões de dólares em dívidas médicas para cerca de 500 mil moradores. O Canadá anunciou nesta semana que vai limitar a entrada de estudantes estrangeiros no país. A ideia do governo é reduzir em 30% as permissões de estudo, uma medida que desagradou muitos brasileiros que vivem no país. A limitação na emissão de vistos vai valer para estudantes de programas de bacharelado internacional e graduação, mas não afetará aqueles que solicitarem a renovação de permissões já concedidas previamente. We first and foremost wanted to address the matters that were within pretty much exclusive federal jurisdiction, which are... Segundo o ministro de Imigração, Mark Miller, no novo modelo, cada província e território receberá uma parcela determinada de permissões que poderão ser concedidas e caberá a cada governo decidir como distribuir as vagas para as universidades. Before, I thought that Canada was a very welcoming country. Como parte da mudança, a partir de setembro, o governo também deixará de conceder mais permissões de trabalho para os estudantes formados em faculdades com o modelo público-privado, o que é mais comum na província de Ontário.
O primeiro-ministro canadense defendeu a nova medida e disse que ela não é contra os estudantes estrangeiros individualmente, mas serve para garantir que os futuros imigrantes recebam a educação de qualidade para a qual se matricularam. O anúncio ocorre em um momento em que o governo enfrenta pressão crescente para conter o mercado imobiliário cada vez mais inacessível, com imóveis custando em média 2,7 milhões de reais. Alguns economistas têm associado o preço da habitação a um aumento na imigração, já que a construção de casas não acompanhou o crescimento populacional sem precedentes do Canadá. Em 2022, pela primeira vez, o país viu a sua população aumentar em mais de 1 milhão de pessoas no período de um ano. A redução na entrada de estudantes representa uma mudança significativa na política do Canadá, que historicamente tem dependido da imigração para preencher vagas de emprego e lidar com sua força de trabalho que envelhece rapidamente. Para os brasileiros que vivem na região e trabalham com consultoria estudantil, como a Clarissa, a medida foi uma surpresa. E mais do que nunca é preciso se preparar para uma mudança para o Canadá. Porque só com a preparação é que se tem sucesso nessa trajetória Canadá. Ou de outros países também, ou qualquer outra coisa que se vai fazer. É necessário a preparação. Preparação no inglês, a preparação com relação às questões financeiras, né? Então precisa se preparar financeiramente falando também. E ainda até com questões psicológicas, para poder viver tudo o que um expatriado vive no novo país. Então, preparem-se, gente. É isso que eu quero deixar para vocês. Preparem-se, porque tem muitos desafios. Mas só com a preparação é que se consegue passar por cada um deles. Agora, uma boa notícia para quem mora em Nova York. A cidade vai eliminar as dívidas médicas da população, principalmente das famílias latinas e negras. Essa iniciativa municipal está sendo considerada a maior de todo o país. A medida histórica visa zerar cerca de 2 bilhões de dólares pendentes em hospitais e clínicas médicas. A repórter Carolina Camargo mostra para a gente que pelo menos 500 mil moradores podem ser beneficiados com esse perdão. O prefeito Eric Adams anunciou que a cidade fez uma parceria com uma organização sem fins lucrativos e especializada em renegociar e comprar dívidas médicas. O programa será feito com base em dados financeiros e vai durar 3 anos. A organização vai avaliar a renda de todas as famílias endividadas e, a partir daí, vai escolher quais serão beneficiadas. Os escolhidos vão receber uma notificação informando sobre o perdão financeiro. Dívidas médicas são a causa número 1 de falência nos Estados Unidos, afetando especialmente as famílias sem seguro e de baixa renda. Mais de 100 milhões de americanos têm alguma dívida médica, com o valor total no país ultrapassando 195 bilhões de dólares. As comunidades latinas e negras são as mais afetadas com o problema. A iniciativa da cidade de Nova York é bastante louvável, porque consumidor endividado fica sem dignidade fora do mercado. Então, essa iniciativa resgata a dignidade dos consumidores e os recoloca novamente com crédito no mercado. Tratando-se ainda de uma iniciativa para sanar dívidas de saúde, ainda mais importante, porque, embora não contemplada diretamente na Constituição americana, o direito à saúde é um direito humano, assim previsto já há muito tempo em convenções da ONU. As autoridades estão alertando a população para tomar cuidado quando for pagar contas ou enviar dinheiro por celular. É que aplicativos como o Zelle, por exemplo, estão na mira de bandidos cibernéticos. Nos últimos 3 anos, vários estados registraram um alto número de golpes online através dessas plataformas. Os culpados são desde hackers que acessam os smartphones mesmo bloqueados ou até bandidos comuns. Nova York foi considerado o pior estado desses golpes. O promotor de Manhattan enviou uma carta às administradoras dos aplicativos pedindo mais segurança. Entre as ideias sugeridas estão senhas extras, limites mais baixos para transferências, equipes de monitoramento de transações incomuns e capacidade de cancelar os pagamentos ou transferências financeiras.
E depois do intervalo tem os detalhes de um estudo que mostra que tratar a solidão pode reduzir problemas relacionados à obesidade. E a gente fala sobre um dado que pegou muita gente de surpresa. Hoje, quase 30% dos moradores dos Estados Unidos não se encaixam em qualquer religião. Dia de protestos em Gaza, na Palestina. A população pediu água, comida e o fim da matança indiscriminada da população. Já em Tel Aviv, Israel, a manifestação foi dos familiares de reféns. Eles impediram a entrada de ajuda humanitária no enclave e exigiram a libertação das pessoas mantidas em cativeiro. Enquanto isso, no campo de batalha, as tropas de Israel seguem avançando no sul da faixa de Gaza, prendendo mais terroristas. A enviada especial da Record a Tel Aviv, Patrícia Nielsen, tem as últimas informações do conflito armado. As Forças Armadas de Defesa de Israel anunciaram hoje mais avanços na operação no sul de Gaza, como a captura de mais de 100 homens do Hamas na cidade de Khan Yunis, em menos de 2 dias. Os militares israelenses também tomaram 2 centros de controle de terroristas. Um que pertencia ao chefe da unidade de inteligência da Jihad Islâmica Palestina e um centro de comando do Hamas. Nos locais foram apreendidos armas e equipamento militar, além de mapas e informações valiosas de inteligência. Patrícia Nielsen para o jornal Américas no Ar. O assunto agora é saúde. Médicos descobriram que as complicações de saúde em quem é obeso pode estar diretamente ligada à solidão e ao isolamento social. É que um novo estudo apontou que quem sofre desses problemas e tem obesidade mórbida tem 2 vezes mais riscos de morte prematura. Quem nos explica essa pesquisa é a repórter Carla Marinho. Assassinos silenciosos. É desta forma que a solidão e o isolamento social foram apontados em um novo estudo publicado pela revista científica JAMA Network. Mas esses problemas podem ser ainda piores em pessoas consideradas obesas. Quem está gravemente acima do peso e sofre desses problemas e tem depressão, tem pelo menos o risco de morte aumentado em até 2 vezes. É o isolamento social, que se manifesta quando a pessoa se afasta de atividades sociais ou perde o interesse em hobbies e interações que antes eram prazerosas para a pessoa. Além disso, sentimentos persistentes de tristeza ou desesperança e mudanças no padrão de sono, seja dormindo muito ou pouco, são indicativos importantes. Baixa autoestima, especialmente em relação à própria aparência e peso, também é um fator crítico. A descoberta foi considerada importante, já que até hoje as pessoas obesas eram apenas tratadas com foco em estilo de vida saudável, alimentação, atividades físicas e remédios. Os cientistas apontaram a importância de tratar o físico e o mental em conjunto. Esses fatores, somados, reduzem e previnem muitas doenças e complicações relacionadas à obesidade. Essa teoria foi comprovada em um estudo da Universidade de Tulane, em New Orleans. Eles analisaram dados biomédicos de quase 400 mil pessoas que foram acompanhadas a longo prazo. O resultado apontou que todas as causas de mortes precoces em pessoas classificadas como obesas foram 36% menores em quem não se sentia solitário ou isolado socialmente. A novidade vai ser sugerida aos especialistas que tratam pessoas consideradas obesas. Incluir o psicólogo nos tratamentos será mais um fator para reduzir a mortalidade e tratar o paciente como um todo. É essencial que pessoas que reconhecem esses comportamentos em si mesmas busquem apoio profissional. O acompanhamento por médicos, nutricionistas ou psicólogos pode ser crucial para abordar tanto os aspectos físicos de obesidade quanto os psicológicos associados à solidão e ao bem-estar mental. Esses profissionais podem oferecer orientações personalizadas e apoio para lidar com essas questões de maneira holística e eficaz.
Um novo estudo apontou que quase 30% dos moradores daqui do país não tem nenhum tipo de filiação religiosa. A maioria dos adultos se descreve como ateu, agnóstico ou que não acredita em nada. O estudo foi feito com cerca de 11 mil pessoas em diferentes partes do país e apontou um número aumentado aí de pessoas céticas espiritualmente. No último século, essa falta de filiação passou de 5% no país para 30%. Esse grupo apelidado de Nenhum alega que a religião causa divisão, intolerância e encoraja a superstição e o pensamento não lógico. Por outro lado, 58% dizem que a religião ajuda a sociedade, dando às pessoas um significado e um propósito. A pesquisa realizada pela Pew Research Center concluiu que os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais um país plural e sem um grupo religioso definido. Depois do intervalo, reservas mundiais de águas subterrâneas estão secando. E a gente mostra a história de um morador do Rio de Janeiro de 7 anos que aprendeu inglês sozinho e ganhou um curso na Universidade de Harvard. A maioria de nós não pensa muito nas águas subterrâneas, mas para bilhões de pessoas essas reservas de água são cruciais. O problema é que, segundo um novo estudo, o mundo está secando suas reservas. A pesquisa publicada na revista Nature mostra que foram analisados os níveis de água subterrânea em quase 1.700 sistemas de aquíferos em todo o planeta. E as descobertas são alarmantes. 71% dessas reservas tiveram uma redução drástica entre 2000 e 2022. O estudo explica que esse esgotamento pode ser causado pelo uso excessivo de água ou por alterações nos padrões de chuvas, que estão ligadas às mudanças climáticas. Apesar das más notícias, os cientistas também destacaram algumas histórias de sucesso no Arizona e no Novo México, aqui nos Estados Unidos. Nesses locais, as águas subterrâneas começaram a se recuperar após intervenções das autoridades para regular melhor o uso da água ou redirecioná-la para reabastecimento de aquíferos antes esgotados. As águas subterrâneas são aquelas que se acumulam abaixo da superfície e formam um importante recurso natural ao abastecer inúmeras comunidades. Hora da previsão do tempo. Vamos com a gente dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país? Olha, Boston vai ter chuva, mínima de 37, máxima de 42, friozinho nessa região. Nova York, a máxima não passa de 48, também chove lá. Norfolk, Charlotte e Atlanta, a gente tem chuva com tempestade em Atlanta, gente. Na Flórida, Jacksonville vai chover, Tampa vai ter sol entre nuvens, Miami também, a máxima nessa região é de 81 graus. Houston, mais chuva, Evelyn, máxima aí de 66. Pois é, mínima fica em 55, gente. E essa chuva dá uma trégua em Brownsville, em San Antônio e em El Paso, onde o tempo fica encoberto. Em El Paso, 37 de mínima, viu? Bastante frio. E esse frio aumenta em Albuquerque, no Novo México, com mínima de 29 graus Fahrenheit. Chegando na Califórnia, a gente vê que Los Angeles também vai ter sol aparecendo tímido entre as nuvens ao longo do dia. Em São Francisco, a mesma coisa, tempo nublado previsto com o sol dando as caras às vezes. A máxima fica em 61 nessa parte da Califórnia. E para encerrar o jornal, a gente fala agora de um brasileiro de sucesso de apenas 7 anos de idade, um morador do Rio de Janeiro, que por causa da sua inteligência extraordinária chamou a atenção de educadores norte-americanos e ganhou um curso na Universidade de Harvard. Detalhe, gente, o curso foi todo em inglês e ele aprendeu a falar a língua estudando sozinho em casa. A repórter Giovanna Locatelli mostra pra gente que agora esse menino prodígio sonha alto. Ele quer mudar o mundo. Quando ele fez 3 anos, ele bateu o pezinho que queria entrar para a escolinha. Colocava a lancheira nas costas e dizia que queria estudar. Esse é Álvaro, 7 anos de idade. Desde bebezinho, ele foi uma criança assim, muito precoce. Álvaro de Mello, o Alvinho, é um menino prodígio. Ele faz parte de uma estatística. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 5% da população mundial tem altas habilidades. Segundo o Ministério da Educação no Brasil, entre os 47 milhões de alunos da educação básica, cerca de 2 milhões e 300 mil compõem este grupo de superdotados. A mãe de Alvinho conta que encontrou muitas barreiras para potencializar o desenvolvimento do filho. A equipe escolar não tinha preparo, não tinha conhecimento e, assim, a coordenadoria também não
orientava da forma adequada, e nós fomos buscar por conta própria. Gostar de ler e estudar, raciocínio avançado, ótimo vocabulário, criatividade extrema são algumas características dos superdotados como Alvinho. Aos 7 anos, ele acaba de concluir um curso de robótica na Universidade de Harvard, em Boston. O curso online foi todo em inglês, idioma que ele aprendeu sozinho com a ajuda de um aplicativo. Alvinho já deu palestras e até escreveu um livro para ajudar outras crianças com as mesmas habilidades avançadas. O livro que ele lançou com 5 anos são das atividades que nós desenvolvemos em casa, em família, com a educação domiciliar. Ele coleciona 41 certificações, incluindo 6 cursos agrícolas do Sebrae. Alvinho criou um jogo de computador e agora planeja um robô para acabar com a fome no mundo. Um robô que guarda comida dentro dele para ele entregar para as pessoas que estão passando fome. O que me deixa mais feliz é que as propostas dele, as ideias dele, visam não só o benefício próprio. E foi aqui na Harvard, uma das principais universidades do mundo, que começou essa aventura do conhecimento. Mas Álvaro é obstinado e quer muito mais, e já tem planos para o futuro. Eu queria estudar na Fundação Obama. A Fundação Obama ajudava jovens negros a estudar em grandes universidades. E alguns brasileiros que estão na Harvard e que fazem a diferença pelo conhecimento deixam seu recado para o Álvaro. Gostaria de parabenizar o Álvaro por as suas conquistas e sua iniciativa, os seus estudos, a sua busca por conhecimento e educação vai se traduzir em grandes feitos e conquistas para a humanidade. Continue sempre sonhando grande, sonhando alto, né, que você vai chegar lá. Então, assim como eu tinha o sonho de me tornar professor, eu me tornei. Então, você também pode se tornar um professor aqui em Harvard no futuro. Coisa linda o Alvinho, essa mamãe também, Priscila, cheia de orgulho, hein, gente? Que coisa linda. Que voe longe esse menino, a gente tá torcendo aqui, né? Tenho certeza absoluta que vai. Nossa, inteligente desse jeito. Que orgulho. Nossa, ó, Alvinho, beijo pra você. Viramos sua fã, viu? Representa o Brasilzão, a ciência brasileira pra gente. É isso aí. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, mas não sai daí que tá chegando mais um episódio da reapresentação de Jezabel. Uma boa noite, gente. Boa noite.